do canal Maringi, estou aqui para ajudar vocês nessa semana, agora nessa reta final aí das questões pro Enem, tá? De revisão, tá, gente? Para as questões do Enem. Vamos fazer agora a questão 61. Vale lembrar que a gente está corrigindo o Enem de 2020, tá? Primeira aplicação Caderno Azul. Para ajudar vocês agora nessa reta final, né? Das resoluções de revisão, né? Pro Enem. A gente agradece demais os comentários de vocês, tá bom? A participação de vocês. A gente deseja bons estudos para vocês agora nessa reta final, uma excelente prova para vocês, tá? Nessa semana de revisão. E vamos pro comando da questão, olha que interessante. Essa questão é de história e geografia, tá? É um pouquinho de geografia também, geopolítica, tá? Em relação à DIT, tá? A divisão do trabalho. Olha só, vamos pro comando para ficar mais fácil para vocês, ó. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela. Então, o texto se refere a isso. É interessante a gente ler o comando da questão primeiro, porque no comando da questão, né, ele dá bastante dicas do que vai ser o texto. Então, é uma estratégiazinha aí também para ficar mais fácil para vocês. Beleza, olha só, vamos no texto. O que ele se refere? Ó, a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhes cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina se aprimorou suas funções. É interessante que esse texto é do Eduardo Galeano, tá? Opa, aqui, ó. Ficar mais fácil para vocês, ó, do Eduardo Galeano. Então, assim, é bem interessante a gente conhecer um pouquinho sobre quais são os princípios dele, o que ele defendia, tá? É bem interessante isso. Beleza, tá? Mas suponhamos que você não conhece o autor, não conhece nada disso. Como que você chegaria à resposta? Tem como, tá? A gente está tentando trabalhar aqui estratégias, mesmo que você não domine a matéria. Então, para poder ajudar vocês sobre revisão, tá? Nessas questões. Olha só, pause o vídeo, tentem fazer, né? O que vocês marcariam? Ó, escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcado pelo quê? Olha só, A, produção inovadora de padrões de tecnologia, B, superação paulatina do caráter agroexportador, C, apropriação, desculpa, imperialista dos recursos territoriais, devalorização econômica dos saberes tradicionais ou dependência externa do suprimento de alimentos. Gente, pause o vídeo, tentem fazer aí vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui de apropriação imperialista dos recursos naturais. Gente, olha só. É importante conhecer um pouquinho sobre o autor, conhecer um pouquinho sobre isso, sobre o que ele defendia, sim, tá? Mas aqui, ó, depois eu vou dar uma dica para vocês, mesmo que vocês não soubessem de nada, através do texto, como chegar a essa resposta, tá? Olha só, primeiramente, vamos entender aqui o que seria a DIT, tá? É só a nível de conhecimento, mesmo que vocês não soubessem tudo, só para vocês perceberem aqui a nível de conhecimento o que seria, o que o texto tanto se refere, tá? Ó, a divisão internacional do trabalho, o que seria isso? O que significa, tá? Que o Eduardo Galeano aqui vai destacar aqui no seu texto, né? Vai criticar, né? Assim, em relação aqui no texto. Olha só, o que significaria? Então, aqui, ó, gente, só a nível de conhecimento, tá? A DIT, que vai ser aqui a Divisão Internacional do Trabalho, vai ser aí uma divisão, só para vocês saberem, ó, vai ser uma divisão internacional, né, que vai ser caracterizada pela especialização, né, desculpa, técnica na produção mundial de produtos. Ou seja, né, olha só, ela vai ter várias, até coloquei aqui no modo avião para ficar mais fácil, ela vai ser uma distribuição da produção econômica, tá? Internacional, que vai considerar aqui, ó, que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, tá? Ó,
Dividem-se assim, ó, em campos de especialização produtiva pelas diversas terras. Então, créditos, tá, gente? Vale lembrar que eu tô tirando da fonte aqui do site Brasil Escola, tá? Então, créditos totais a ele, tá? Aqui da UOL. É Brasil Escola, gente? Isso, da UOL aqui. Enfim, então a gente tem várias coisas sobre a DIT e tal. Como ela surgiu, como que surgiu a primeira DIT, enfim, a terceira, a nova DIT e tal, que nesse período aí, ó, os países subdesenvolvidos, então é muito geopolítica essa questão, tal. Também realizaram seus processos tardios de industrialização. Então, assim, é importante conhecer um pouquinho sobre ela, tá? O que que acontece? Olha só, em relação ao texto, né? E a questão, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Uma noção. A gente tem aqui, ó, voltando aqui para a questão, para ficar mais fácil para explicar para vocês, né? Olha só, a gente tem aqui, né, que seria a nossa resposta correta, que é a apropriação imperialista de recursos territoriais. A gente tem aqui, é importante depois a gente saber um pouquinho sobre o autor, tá? Do Eduardo Galeano. A gente tem aqui uma crítica, tá? Ó, é importante a gente saber o que, que tem a DIT, tá? Depois da Guerra Fria, é importante a gente saber, num contexto histórico, só para vocês saberem um pouquinho, depois da Guerra Fria, a DIT, né? Ela vai, o que, que vai acontecer? Ela vai se consolidar aí em países desenvolvidos, tá? Olha só, o que, que vai acontecer? Nesses países desenvolvidos aí, como, né, produtores de tecnologia e os subdesenvolvidos também, tá? Como países aí exportadores, né, de matéria-prima e alguns produtos aí manufaturados mais simples. O que, que vai acontecer? O texto, em relação ao texto, tá? E a DIT, né, porque a gente vê aqui o assunto abordado temático da DIT, o que, que vai acontecer? O Eduardo Galeano, né, no texto a gente vê claramente uma crítica, tá? Ó, exatamente no sentido, né, de que ele vai referir aí que a América Latina, olha, vejam bem, especializada aí, ela é especializada aqui em perder desde o período colonial, né? Ou seja, o que, que vai acontecer? Segundo a crítica dele aqui, ó, a participação dessa região na DIT, ou seja, qual região? A região da América Latina, ó, a crítica dele, né, vai ser o que? Assimétrica. O que, que seria uma participação assimétrica desigual, tá? Porque ele destaca no texto que ela está acostumada a perder desde o período colonial. Então, assim, ó, olha só, a gente tem vários ganchos aqui no texto, ó. Em ganhar e outros em perder, tá? Nossa comarca aqui, ó. Nossa comarca no mundo hoje chamamos de América Latina foi precoce, especializou em perder desde os remotos dos tempos europeus, do Renascimento, enfim, então assim, a gente tem aqui em relação à DIT, tá? Que é a divisão do trabalho, uma crítica em relação aqui, né, do Eduardo Galeano, que a América Latina já está acostumada a perder em relação a isso. Então, por esse motivo que vai ser a AC, tá? Mesmo que você não entenda a matéria, não saiba, né, sobre o que foi a DIT, o que coisa, o texto direciona, tá? Tem algumas pistas aqui no texto que vai te direcionar pela resposta. Então, olha só, por que não são as outras, tá? O que depois, olha só, o que ele vai se referir aqui, ó, em apropriação imperialista dos recursos territoriais. O que seria aqui o imperialismo, né? Digamos assim, em que sentido? O que foi o imperialismo, né? Só para ficar mais fácil para vocês, né? Aqui só uma breve explicação do que é o imperialismo. Claro, que aqui ele está dizendo em relação à América Latina, tá? A gente vê as críticas em relação ao contexto que ela já está acostumada a perder, enfim. Então, assim, esse sentido aqui que vai ser a apropriação imperialista, tá? Olha só para vocês saberem o que foi o imperialismo, tá? Uma dica, um conceito breve para vocês também. Então, gente, olha só, créditos totais aqui, o site Brasil Escola travou, deu uma travadinha aqui, enfim. Só para mostrar para vocês o conceito, tá, ó, imperialismo vai ser aí caracterizado, tá, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês só o conceito, tá? Sua manifestação aqui, né, no século XIX, então, assim, ó,
que vai ser chamado também de neocolonialismo. Então, enfim, só para aqui, ó, o termo imperialismo é utilizado para se referir às práticas da política em que uma nação buscava promover a expansão territorial, econômica ou cultural sobre outra nação. Então, aqui esse conceito, tá? Em relação à questão, vai ser sobre isso, tá? Essa apropriação, tá? Só para vocês saberem um pouquinho sobre esse conceito, tá? Mas por que, gente, em relação à questão, à crítica, tá? Para vocês entenderem. Só pra gente falar aqui um pouquinho sobre o Eduardo Galeano, né? Que eu acho interessante um pouquinho vocês saberem sobre o autor, né? Só para voltar aqui em relação à questão também. Um pouquinho sobre o livro. O livro é sobre isso aqui, ó, Veias Abertas da América Latina, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele. Créditos ao site Wikipedia, então tem várias coisas falando sobre ele. O que que ele defendia, tal. Enfim, né? Olha só. Desde o período da colonização europeia, né, até a Idade Contemporânea, argumentando contra a exploração política do continente, tá? Primeiramente pelos europeus e seus descendentes pelos Estados Unidos. Então, assim, ó, exploração indígena. Então, várias coisas que ele vai que ele vai argumentar, tá? Ó, esse livro aí foi extremamente popular entre movimentos da esquerda na América Latina, tá? A obra dele vai ser definida como a Bíblia da esquerda, embora o autor do livro diria que ele não seria capaz de reler esse livro, né? Porque para ele essa prosa de esquerda tradicional é extremamente árida, ou seja, várias coisas, né? A popularidade da obra aí vai se tornar frequente, objeto de estudos universitários, tá? História, sociologia, enfim, várias coisas. Então é um livro bem interessante, tá? De se ler, ó. Ele foi publicado em português pela primeira vez, então assim, tem um livro, é bem interessante, ó. No Brasil, a obra sofreu diferentes apropriações na historiografia, no mercado editorial e nos discursos sobre a América Latina, né, inicialmente vinculado às resistências às ditaduras militares. Olha que interessante, tá? Ó, nas décadas de 1970 e 1980, com a redemocratização, veias abertas da América Latina passou também a significar a luta contra o neoliberalismo na década de 1990. Então percebem que ele tem várias coisas importantes, tá, para a história, enfim, em vários contextos. Em relação ao texto, né, já que agora a gente já sabe um pouquinho sobre o livro e o autor, né, que seria o Eduardo Galeano, né, aqui um pouquinho sobre o autor, né, só para destacar aqui para vocês, ó, ele é o idioma castelhano, ele é do país aí ele era do país aí, né, do Uruguai. Enfim, gente, olha só. Já que a gente sabe um pouquinho sobre a obra, né, o que ela defendia, aqui no contexto da questão, viu? Vamos voltar aqui para a questãozinha, ó. A gente vai ter claramente a apropriação imperialista de recursos territoriais, tá? A gente viu aqui o conceito de imperialismo, tá? Qual seria o sentido aqui? O que acontece? Vai ser uma crítica em relação aos países. Como que eu posso dizer aqui para vocês que vai ficar mais fácil? Um autor ele vai fazer uma crítica exatamente no sentido do quê, né? De referir aqui a América Latina, que ela vai ser especializada em perder, tal, desde o período colonial. Então, assim, vai ser uma crítica em relação a isso, tá? Ó, a participação dela no DIT vai ter uma relação assimétrica, ou seja, desigual. Então, a gente percebe claramente como no próprio texto, tá? Então, olha só, por que não são as outras? Produção inovadora de padrões, não. De tecnologia? Não, né? Não, nada a ver, o contrário. Ele está destacando aqui, ó, que ela foi precoce, que a América Latina especializou em perder desde os remotos tempos que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares. Então, assim, nada a ver, tá? A letra A. Olha só, superação também não é superação. Valorização, muito menos. Dependência também não. A gente vê claramente a apropriação imperialista de recursos territoriais, tá? Ó, o imperialismo é naquele conceito que eu disse para vocês. Aqui a gente tem o texto, né? Mesmo que você não soubesse nada sobre o Eduardo Galeano, o texto vai direcionar isso, tá? Ele destaca muitas coisas, ó. Aqui, ó, quer ver? Especializaram em ganhar, tá? Antigamente, ó, na comarca do mundo, hoje chamamos de América Latina, especializou-se, então, passado, né, em perder os tempos remotos do Renascimento, tal, aventuraram pelos mares, né, na garganta, né, aqui, ó,
Eu rabisquei aqui tudo, gente. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil para vocês. Ó, a divisão do trabalho significa, tá aqui, ó, especializaram, aqui, ó, a divisão do trabalho, aqui no caso tá falando da DIT, tá? Em ganhar, outros em perder, tá, ó. Nossa comarca do mundo, hoje chamamos de América Latina, especializou em perder desde, aqui, ó, em perder, né? Desde os tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares. Então, ó, ele tem uma crítica, tá? Antiga, ó, exatamente a apropriação imperialista dos recursos territoriais. Imperialismo seria aqui, ó, países mais desenvolvidos do que outros. Então, a gente tem claramente uma relação desigual da América Latina, porque ele vai destacar que ela sempre foi acostumada em perder, né? Olha só, desde o Renascimento, né? Dentes de gargantas procuravam séculos e a América Latina se aprimorou suas funções. Então, assim, a gente tem essa crítica no próprio texto em relação à América Latina. Mesmo que você não soubesse nada sobre imperialismo, não soubesse nada sobre, né, o que defende o autor aqui, sobre o livro, né, As Veias Abertas na América Latina, do Eduardo Galeano, mesmo que você não soubesse, daria para fazer essa questão? Olha, por alguns indícios do texto, sim, tá? Esses indícios aqui que eu estou falando para vocês, né? É importante na revisão a gente prestar bastante atenção nas alternativas, viu? No próprio texto, no comando da questão, ó. O comando da questão, o que ele está destacando? É que o texto vai considerar a participação da América Latina, o próprio texto, a fonte dele, as veias abertas da América Latina. Então, olha só, sobre a DIT, tá? Foi marcada pelo quê? Então, a gente tem aí, ó, a questão de outros em perder, tá? Essas questões aqui que estão destacadas no texto, ó, no próprio texto, tá? Ele vai fazendo essas críticas, ó, se especializou-se em perder desde os tempos remotos, desde os remotos tempos, né? Desculpa. Que os mares lhes cravaram dentes na garganta, passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Então, assim, a gente tem o texto direcionando esses conceitos, esses quesitos, né? Que exatamente vai cair aqui, ó, na apropriação imperialista de recursos territoriais, tá? Que seria aí uma relação desigual em relação ao passado, em relação à América Latina. E o imperialismo aqui, ó, a apropriação imperialista, né, desculpa, seria assim, ó, países mais desenvolvidos do que os outros, tá? Aquele conceito de imperialismo que eu coloquei aqui para vocês, essa definição, tá? Por esse motivo aqui que a gente vai ter, né, com as ideias do Eduardo Galeano, né? É importante conhecer as obras dele, mesmo que vocês não conheçam, né? Aqui vocês sabem o que ele defende claramente pelo texto, tá? É que ele destaca muito a relação da América Latina, que se especializou em perder, né, que foi precoce, se especializou em perder. Então, aqui é uma crítica em relação a isso, a esse processo da América Latina, tá? Durante esse tempo aqui, viu? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, belezinha? Um pouquinho complexa, porém, se você prestar bem atenção no texto, as linhas de raciocínio do autor, dá para fazer a questão sim, tá? Essa questão aí de tempos, tá? Cai muito no imperialismo, ó, ele fala muito de passado, tá? Comarca no mundo, depois hoje. Então, assim, no texto a gente percebe claramente que ele refere-se ao passado também, tá? Em relação a isso, belezinha? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês aí nessa semana de revisão. E até as próximas últimas questõezinhas aí, pra gente pegar leve também, né? De revisão aí pra pegar estratégias com vocês, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem conhecimento, que a gente fica muito feliz aí com a interação de vocês, belezinha? Um abraço, gente, até o próximo vídeo.